Graça e paz, Igreja do Avivamento, Igreja vencedora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos reunidos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Lembrando que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A Palavra, ela tem o poder para nos limpar, para nos santificar, para nos curar. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela está firmada nos céus, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece. Ela é alimento também para os nossos corpos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra nos alimenta espiritualmente. A palavra, ela é um martelo que esmiuça a penha e ela é uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os mais íntimos pensamentos dos nossos corações. Tudo que nós precisamos é da palavra, é de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos é de vinho novo, é de um mover sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante da vida da igreja, ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo hoje mais do que ontem, e certamente vamos precisar amanhã mais do que hoje. Mas que hoje o Senhor nos dê o trigo que nós precisamos, o vinho novo que nós precisamos e o azeite, uma unção fresca, uma unção nova como a do boi selvagem, uma unção que quebra com todo o jugo, que despedaça os ferrolhos de ferro, os grilhões, as amarras e as algemas. Nós estamos dentro de uma escola de escatologia, Apocalipse já. Nós estamos na nossa terceira lição e eu gostaria de ler o texto da Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 somente. Depois nós vamos estudar o capítulo, versículo por versículo também, algumas coisas muito interessantes dentro dos vários capítulos que nós vamos ver, mas quero apenas ler esse versículo da Palavra do Senhor que fala de uma promessa, que fala de uma bem-aventurança, que fala de uma bênção. A palavra do Senhor diz assim que bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Amém, amados? Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Fala sobre a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto, no versículo 9, fala assim: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Jesus estava dando algumas palavras ali, ministrando suas últimas orientações à igreja. E quando dizia isto, diz o texto, Lucas escreve, vendo eles, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. O texto do versículo 10 diz que aqueles homens, olhando de uma forma fixa para o céu, fitos, enquanto ele subia, eis que junto deles se colocaram 2 homens vestidos de branco, diz o texto, os quais lhe disseram: homens galileus, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido,
em cima no céu, envolto a nuvem, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus, ele salva, Jesus, ele cura, Jesus, ele batiza no Espírito Santo, e a grande promessa que nós temos para as nossas vidas é de como Senhor e Salvador, Rei dos Reis, ele breve voltará para buscar a sua igreja lavada, a sua igreja remida pelo sangue precioso que ele derramou na cruz do Calvário. Aquele que Paulo diz sem pecado, Deus o fez pecado por cada um de nós, para que nós fôssemos justificados. Somos justificados pelo sangue de Jesus. O texto da palavra de Deus diz que, da mesma forma que ele foi recebido e envolto às nuvens, ele há de voltar nas nuvens. Nós vamos falar sobre dois aspectos do arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na próxima lição, dando apenas um escopo daquilo que nós vamos ministrar dentro do estudo de escatologia. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre os 7 selos do Apocalipse. A pergunta é, o que é um selo? O que você entende por um selo? Um selo, queridos, ele indica alguma coisa que está fechada, alguma coisa que está escondida, privada a um grande público. Os primeiros 4 selos do livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 ao 8, nós vamos ler. Esses primeiros 4 selos, eles abrangem a história da humanidade desde este momento de Atos 1, capítulo 1, versículo 9 a 11, que nós lemos sobre a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que da mesma forma que ele subiu, ele há de voltar, ele há de descer. Essa é a promessa que nós temos. Ele está às portas, ele está voltando para buscar a sua igreja, a sua noiva amada, aqueles que o aguardam. Por isso que bem-aventurados são aqueles que leem, bem-aventurados são aqueles que ouvem, e bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, desde a ascensão até o final dessa era, dessa dispensação, nós temos então esses 4 selos. Quero ler esse texto de Apocalipse, capítulo 6, para que nós possamos nos inteirar sobre essa realidade. Capítulo 6, versículo 1 ao 8. Diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E eis um cavalo amarelo,
e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestilência e com as feras da terra. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Essa história é relatada da ascensão até esse momento, da era atual, de uma forma breve, nesses 4 selos que nós temos em Apocalipse. Com a abertura desses selos, nós vemos 4 cavalos, e cada um deles com um cavaleiro. O cavaleiro do primeiro cavalo é a pregação do Evangelho. O cavaleiro do segundo cavalo é a guerra. O cavaleiro do terceiro cavalo é a fome, e o cavaleiro do quarto cavalo é a morte. Nesses 4 primeiros selos nós temos o Evangelho, nós temos a guerra, nós temos a fome e nós temos a morte. Se você prestar atenção na história do mundo até o presente momento, você vai perceber que tem sido exatamente essa a situação durante esses últimos 20 séculos passados. Desde a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido anunciado, o Evangelho tem sido propagado, e por todos os séculos, junto com a pregação do Evangelho, tem havido guerras. Nós tivemos, desde que o Império Romano enviou seus exércitos para destruir a cidade de Jerusalém em 70, a guerra tem sido intensificada século após século. No início do século XX houve a Primeira Guerra Mundial e depois dela uma guerra grandemente intensificada, chamada de a Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra sempre causa o quê? Fome, e a fome produz o quê? Morte. Então, esses 4 cavalos são o conteúdo dos 4 primeiros selos do livro do Apocalipse. O quinto selo e o sétimo, o quinto, o sexto e o sétimo selo, o quinto selo abrange o clamor dos santos martirizados. Gostaria de ler o capítulo 6, agora a partir do verso de número 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, os que haviam de ser mortos como eles foram. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Tudo isso ocorrerá próximo do final dessa dispensação, perto do começo da grande tribulação. Devido à pregação do Evangelho, através dos séculos, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos santos foram martirizados. Mas perto desta dispensação, do fim dessa dispensação, esses santos martirizados, eles clamarão a Deus por vingança. Mas lhes é dito para que repousassem por um pouco de tempo até que o número dos seus conservos se completassem. Nós vamos ver isso
estudando mais à frente apenas o capítulo 6 do livro do Apocalipse. O sexto selo, que ocorre bem próximo ao tempo da grande tribulação, ele abrange um tremor, um grande terremoto na terra, um grande tremor da terra e do céu. Nós podemos ler isso nos versos 12 ao verso 17. Queria que você pudesse me acompanhar. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. O texto diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um grande e forte vento. Amém? Esse é o texto da palavra de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9 ao 11. O sexto selo, ele ocorre bem próximo ao tempo da grande tribulação. A abertura do sexto selo, na abertura do sexto selo, haverá um grande terremoto que será uma grande advertência para os habitantes da terra. Algumas pessoas hoje, dentro de alguns movimentos, dizem: quem é Deus? E elas se autoproclamam, dizendo: nós somos deuses. Embora eles possam dizer que são deuses, quando o verdadeiro Deus vier, quando o grande e poderoso e tremendo Deus vier e sacudir a terra e as suas habitações, então estes homens, estas mulheres, saberão quem é Deus e quem é como o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus em cujas mãos constitui-se todo o poder e toda a autoridade, o Deus cujos olhos nos contemplam, o Deus cujos ouvidos nos ouvem, o Deus cujas mãos estão estendidas ainda a cada um de nós, estendida para esta nação, estendida para esta cidade, estendida para esta região, estendida para a sua casa, estendida para a sua vida, pronta para salvar. Esse Deus cujos ouvidos não estão surdos nem agravados para que não possa ouvir. Esse Deus, aleluia, quando Ele, de fato, sacudir essa terra e as habitações, então todos saberão quem é esse Deus. As pessoas podem nos questionar sobre a nossa pregação, sobre o nosso crer, sobre a nossa profissão de fé, sobre o nosso ensino sobre este Deus, sobre a nossa proclamação, sobre a nossa declaração sobre esse Deus. Elas podem dizer: você não sabe que nós somos deuses? E nós iremos responder: veremos quem é Deus. Embora Deus tenha uma certa dose de tolerância, a sua tolerância é limitada. Então, um dia, os habitantes dessa terra a esgotarão e o seu dedo mínimo sacudirá a terra. Então o mundo conhecerá quem é Deus e quem é como o nosso Deus. Antes de começar a grande tribulação, Deus enviará uma advertência a todos os habitantes da terra, lembrando-os de que há um Deus.
um único e verdadeiro Deus, em cujas mãos constitui-se todo o poder e autoridade. Aleluia! E na época do sexto selo, Deus não apenas sacudirá a terra, mas também, o texto diz, de Apocalipse 6, 12 e 13, Deus vai sacudir os céus. Amém? Deus vai sacudir os céus. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aleluia! Nesse instante, a terra não será um lugar tão agradável para se viver. Eu quero dizer para você que me ouve, para você que me acompanha, o Espírito Santo está conosco. Essa foi uma promessa. Eu lhes enviarei o Consolador, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está conosco nesse exato momento. Ele esteve com você nesta manhã, ele esteve com você nesta tarde, ele esteve com você nesta viração de dia, e ele está com você nesta hora. Ele está com você à noite. O Espírito Santo, ele é o Deus que te ensina, que te instrui acerca do que você deve e acerca do que você há de fazer. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o Espírito Santo de Deus que está nos guiando neste momento dentro da história. Mas quando o Espírito Santo for retirado da terra, juntamente com a igreja vencedora, querido, como eu disse, a terra, depois deste momento da abertura deste sexto selo, ela não será um lugar tão agradável para se viver, para se estar. O sétimo selo é o mais difícil, talvez, de se compreender. O sétimo selo, ele perdurará pela eternidade. E dentro do sétimo selo, nós temos 7 trombetas. Nós não podemos confundir, ouça isso, dentro do estudo, dentro da escola, dentro do aprendizado, nós precisamos entender essas coisas. Nós não podemos confundir os selos com as 7 trombetas. Os selos, ouça, são secretos, são privados. Eles não estão abertos ao público. Mas as trombetas, elas são públicas. Quando selamos alguma coisa, nós a tornamos secreta, privada. Mas quando fazemos soar uma trombeta, nós a tornamos pública, conhecida. O conteúdo do sétimo selo, então, inclui as 7 trombetas. As 7 trombetas, ouça, tudo isso está sendo dentro de um escopo ainda, né, de um resumo que nós estamos fazendo para, de fato, depois caminharmos com mais detalhes. As trombetas, elas são o conteúdo do sétimo selo. As primeiras 4 trombetas são os julgamentos sobre a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. Quero ler Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 12. Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 12.
diz o texto da palavra do Senhor, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, com um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas doces. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Louvado seja Deus e a sua palavra. Como resultado dos julgamentos das primeiras 4 trombetas, a terra não será um lugar adequado para pessoas habitarem. A 5ª trombeta, ela fala do primeiro ai como julgamento sobre o homem. Será, ouça isso, o começo da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13. Vamos ler, capítulo 8, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. No capítulo 9, no versículo 1, Apocalipse 9, versículo 1 ao 11, diz que o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder de quem tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm nas suas frontes, na sua testa, o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, e não que os matasse, mas que por 5 meses fossem eles atormentados. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros,
quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Verso 11, e tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Aleluia. Ouça essa trombeta, a sexta trombeta, a quinta trombeta, melhor falando, fala do primeiro ai como um julgamento sobre o homem, que será o começo da grande tribulação. Como nós vemos, a grande tribulação, ouça isso, queridos, ela será terrível. A sexta trombeta, que é o segundo ai, é como um julgamento adicional sobre os homens. É uma parte da grande tribulação. Apocalipse capítulo 9, versículo 12. Gostaria de ler esses textos para que nós pudéssemos estar nos familiarizando. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 12. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Passado é já um ai. Passado já é um ai. E eis que depois vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vou ler novamente esse versículo. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. E por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. A sétima trombeta é bem complexa também. Ela consiste no reino eterno de Cristo. No terceiro ai, incluindo as 7 taças,
o julgamento dos mortos, a recompensa dos santos, das pessoas que temem a Deus e da distinção das pessoas que são destruidores da terra. Apocalipse, capítulo 11, quero ler esse texto. Eu acho muito importante isso, queridos, porque esse é o conteúdo da palavra de Deus. Depois nós vamos entender mais coisas. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 14 a 18. Apocalipse 11, 14 a 18. 4 versículos da palavra de Deus. Diz o texto: é passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aleluia. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Aleluia. Dizendo: graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos, grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome santo e poderoso, Senhor. Glória a Jesus. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva, diz o texto da palavra do Senhor. Glória a Jesus. O terceiro ai, que é o segundo item da sétima trombeta, será, ouça isso, o encerramento da grande tribulação. Nós precisamos entender, queridos, um tempo de 7 anos, 3 anos e meio, divididos em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. E a grande tribulação será essa segunda parte desses 7 anos, 3 anos e meio. E nós temos aqui no terceiro ai, que inclui, o segundo item da sétima trombeta, o encerramento da grande tribulação. Após isso, haverá recompensa, conforme nós lemos, dos profetas, dos santos e daqueles que temem o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que temem o nome de Deus. Por todas as gerações, essas 3 categorias de pessoas têm sido geradas. A maioria dos profetas, ela vem do Antigo Testamento. A maioria dos santos, ela vem do Antigo Testamento. E aqueles que temem o nome de Deus serão gerados durante a grande tribulação. A sétima trombeta, ela inclui a recompensa que o Senhor dará a essas 3 classes de pessoas. A sétima trombeta, ela também compreende o julgamento dos santos mortos e a destruição dos destruidores da terra. Os destruidores da terra são Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os seus seguidores. Assim, a sétima trombeta, ela inclui tudo, desde o fim da tribulação até a eternidade. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Você pode pensar que Deus perdeu a mão. Você pode pensar que Deus perdeu o controle. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Deus está no controle de todas as coisas. Deus julgará a Satanás, julgará o anticristo, o falso profeta. Como eu disse aqui, os destruidores da terra, os seus seguidores. E assim a trombeta inclui tudo isso, desde o fim da tribulação até a eternidade. Deus é amor, mas Deus também fará justiça. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele tem o mundo nas suas mãos. Tudo que nós estamos presenciando hoje, o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, são bases que estão sendo colocadas para que seja descortinado tudo isso que nós temos lendo aqui e muitos de nós ainda não estamos entendendo. O Espírito Santo, Ele abrirá os olhos do nosso entendimento. Ele nos dará a sabedoria e a revelação para entendermos esta visão espiritual para o tempo do fim. Você pode ver aqui que eu falei para você que a maioria dos profetas ela vem do Antigo Testamento, a maioria dos santos ela vem do Antigo Testamento, e aqueles que temem o nome de Deus serão gerados durante a grande tribulação. Nós podemos dizer aqui que pessoas serão salvas ainda dentro da grande tribulação. Mas a igreja vencedora, ela já está com o Senhor. E nós vamos ver nos estudos à frente, quando esta igreja vai estar acompanhando o Senhor. Ele vem. Ele está voltando. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Esta é a advertência da palavra do Senhor. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. Que você seja como uma virgem prudente. Essa é a minha oração. Que o Senhor tenha te abençoado nessa ministração tremenda e poderosamente. Até a próxima. Graça e paz. Deus te abençoe. Shalom.